Oi, gente, esse é o meu segundo vídeo. Eu aproveitei que todo mundo saiu para fazer mais um vídeo hoje. Eu fiz o primeiro, né, que foi da minha apresentação, falar um pouquinho sobre mim. E nesse segundo vídeo eu resolvi falar um pouco sobre a minha conversão, já que eu criei esse canal, claro, não só para falar sobre a minha fé, sobre o que eu acredito, sobre as mudanças que Jesus tem feito na minha vida, mas também compartilhar algumas experiências engraçadas que no decorrer dos vídeos que eu for postando vocês vão acabar acompanhando um pouquinho mais sobre mim. Mas antes de eu estar falando sobre esse meu começo da minha jornada com Jesus, eu queria explicar para vocês o que é essa parte preta que aparece antes de começar a rodar o vídeo. Vou mostrar para vocês agora. Bem, nada mais é do que a capinha do meu celular, preta, bem básica. Aí eu resolvi colocar pra parecer meio que uma cortina abrindo. Achei legal fazer um fundinho preto pra não entrar direto com a minha imagem. A minha capinha preta, porque eu gosto dela mais discreta. Tanto que quando eu vou comprar capinha de celular, às vezes eu deixo alguns vendedores frustrados, porque eles vêm com aquele monte de opção, com os traços, com desenho 3D, várias cores, espalha lá em cima do balcão. E aí eu falo, não, eu quero uma capinha preta, simples. E às vezes justamente a básica preta, às vezes não tem, mas leva essa, modelo novo, não, mas eu quero uma preta. E às vezes eu acabo frustrando alguns vendedores, mas gosto não se discute. Tem gente que prefere, quanto mais colorida, quanto mais diferente, melhor. Eu, quanto mais discreta, mais básica, pra mim é melhor. Assim com celular, com carteira e com a capinha do celular também. Mas vamos ao que interessa, que ninguém tá assistindo esse vídeo pra saber sobre capinha de celular, né? Tem gente que entende muito mais, fala muito mais interessante sobre isso do que eu. Bem, eu comecei pra igreja, eu tinha uns 8 anos de idade. Foi uma vizinha minha que me levou. Era na Assembleia de Deus do Janga, lá em Recife. Era a Assembleia de Deus Rosa do Janga, justamente por causa do nome do bairro, né? Que era Janga. E aí eu comecei com ela se converteu lá. E aí ela, o filho dela mais novo, né? Depois ela teve mais 2 filhas. E eu gostava, tinha escolinha, era bem dinâmico as aulas, os professores recortavam as figuras, as revistas, e colavam no quadro, e era bem legal a forma como elas apresentavam histórias bíblicas, como hoje eu tenho certeza que tem professoras maravilhosas, você tem que ter um dom mesmo para ensinar a criança não só sobre a palavra de Deus, mas os diversos assuntos, né? Um dom. E eu lembro que a minha professora era muito dedicada e, nossa, eu adorava. Aprendi muito as histórias assim mais básicas, né? Davi, Golias, a Rainha Esté. Eram histórias assim que faziam a gente entrar naquele mundo e querer fazer parte também dessa linda história, né? Que é a Bíblia e das grandes aventuras que tem ali. Muita gente acha é chato, não é nada. Se você começa a aprofundar, se você começa a estudar, você vê que tem histórias incríveis, que acho que nenhum homem seria capaz de inventar, de descrever com tanta riqueza de detalhes se não fosse o próprio Espírito Santo de Deus conduzindo. Então eu comecei com ela na igreja, eu não lembro se eu cheguei a confessar o nome de Jesus naquela época, que criança, né, as pessoas não levam muito isso tão a fundo, não dão muita credibilidade. Mas ali eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu lembro que a minha professora tinha tarde, tinha ensaio, e aí ela tinha aquele tempo para buscar a presença do Senhor. Colocava a gente, todo mundo ajoelhadinho, começa a dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. E ali muitas crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Tinha essa preocupação da minha professora nessa época. E é muito importante. Às vezes as pessoas acham que não, que só tem que ser nas histórias, não. A criança tem que aprender desde cedo que somos templo do Espírito Santo e precisamos buscar essa comunhão com Ele, porque é Ele que nos conduz, né? E aí eu comecei a ir com ela. E a minha mãe, era ateia, né? Achava que morreu, acabou. Ela se converteu muitos anos depois. E aí é a história para um outro vídeo. Mas através dessa minha primeira caminhada, eu queria deixar um testemunho, algo que aconteceu comigo, que acrescentou a minha fé, acrescenta a fé de algumas pessoas sempre que eu tenho a oportunidade de falar a minha fé, quando eu lembro do que aconteceu naquela época. Então, a minha mãe, ela era costureira.
E aí ela fazia roupa mesmo para as pessoas. Hoje em dia ela só conserta, mas naquela época ela fazia. O pessoal chegava, faz um vestido para mim e tal, comprava o tecido, e minha mãe fazia. E aí sempre sobrava retalho. Como eu tenho 30 anos e tenho 1,56 m. Então você imagina eu com 8 anos, naquela época eu era magrinha, então era bem pequenininho. Então qualquer pedacinho de pano já dava uma roupa para mim. E a minha mãe sempre fazia, como sempre sobra, né, retalho daqui e dali, junto o retalho, a cor parecida, e acabava fazendo uns looks pra mim. Naquela época eu achava show de bola, que sei eu que tinha. E aí eu ia pra igreja. Então, apesar da gente ser bem humilde, né, porque a gente morava num cortiço. Pra quem não sabe o que é um cortiço, eu vou esclarecer pra vocês, porque eu tenho essa experiência, eu vivi isso. Na época não era tão legal falar disso, né? Naquela época acho que eu até tentava esconder onde eu morava, mas hoje em dia passou e eu falo sem problema. Assim, eram vários cômodos, quartos mesmo, só que era num único terreno, mas era quartos individuais, né? A porta era pro quintal e tinha só um banheiro para todo mundo. Na época acho que tinham 4 ou 5 moradores, famílias mesmo. Inclusive a Norma e nós éramos uma dessas famílias. E todo mundo usava o mesmo banheiro, não tinha chuveiro, era um tonel bem grande, assim, já tipo um barril. Ligava, né, na mangueira, torneira, enchia aquilo ali de água. A gente tomava banho de canequinho, a tampa era um pedaço de tábua. Eu lembro que a porta era um pedaço de tábua encostada, uma coisa assim, era bem precário, bem simples mesmo. Tanto que o último que tomava banho de sabão, né? Porque a pessoa vai se saboando, acaba caindo no barril e põe água cheia de sabão lá dentro, nem todo mundo tem aquele cuidado. E a gente viveu alguns anos ali. E a minha mãe costurava, meu pai trabalhava numa fábrica, né, de móveis. Ganhava pouquinho, dava pra gente pagar o aluguel, sobreviver, graças a Deus não passamos assim privações maiores, né? Sempre o básico ali a gente sempre conseguiu. Na época era só eu, minha mãe e o meu pai. E aí, como a minha mãe, apesar de humilde, a gente sempre teve essa preocupação de me deixar com o cabelo penteadinho, né? Imagina o cabelo desse, gente, criança correndo na rua cheio de poeira. Mas a minha mãe sempre procurou deixar ele penteadinho, arrumadinho, sempre me deixar limpinha. Como ela ganhava muito retalho, então eu tinha muita roupa. Roupa era uma coisa que não me faltava. E eu ia para a igreja arrumadinho. Então as pessoas tinham uma visão que eu tinha uma condição maior do que eu realmente tinha naquela época. E aí eu lembro que teve a festividade e foi distribuído. Ai, vai ser tanto para comprar roupa. Porque, né, em algumas igrejas ainda é assim, você contribui com X e aí a responsável, né, a regente, a responsável pelo grupo compra o tecido para ficar todo mundo mais ou menos com a roupinha igual. E eu não tinha esse dinheiro na época. Provavelmente não era uma fortuna, mas né, eu não tinha. Não cabia no orçamento da minha família. E eu nunca fui, desde pequena, aprendi, nunca fui de ficar pedindo, chorando pelos cantos. E eu lembro que eu falei pro Senhor, né, que eu tinha toda vontade, já estava ali participando daquele grupo, ensaiando, e eu não tinha condição. E eu falei, ai Deus, eu queria tanto participar. E eu lembro que a minha mãe não tinha condição, então eu nem cheguei a falar pra ela. Porque eu sabia que ela ia ficar triste, porque ela não ia ter condição mesmo de comprar. E eu lembro que, como eu sempre estava arrumadinha, nunca passou pela cabeça da minha professora, da responsável por aquele grupo, que eu não tinha essa condição. Então chegou um dia antes e você vai ficando triste. Eu provavelmente parei de ir, não fui mais tão frequente, né, nos ensaios. E aí ela chegou a perguntar pra minha vizinha, e a minha vizinha falou que a gente não tinha condição. Eu lembro que um dia antes ela chegou lá na minha casa com tecido, minha vizinha contou pra ela que a minha mãe era costureira, e ela chegou com tecido lá em casa e falou, eu comprei, e pra senhora fazer a roupa tinha eu e mais uma vizinha minha que também ia com a gente, que também, nossa, não tinha a menor condição também na época, e ela deu o tecido pra gente fazer. Nossa, eu vi ali o agir de Deus, sabe? Eu não precisei pedir pra ninguém, não cheguei nem a falar pra minha mãe, simplesmente eu falei pro Senhor. E Deus sabia da sinceridade do meu coração, do quanto eu queria participar daquela festividade. Então o Senhor moveu as águas, moveu o coração daquela mulher pra que ela, né, comprasse e me desse aquele tecido. E aí minha mãe fez a roupa, foi linda, aquela roupinha de marinheiro, blusinha branca, saia branca, toda
cheia de preguinha e os detalhezinhos em azul marinho, né? As fitas assim em azul marinho. E eu agradeci muito a Deus por Ele ter respondido a minha oração. E o Senhor, Ele cuida da gente, né? Às vezes a gente não precisa ficar falando, desabafando, nem chorando para um e para outro. Então, somente se você pedir para o Senhor, se você crer, se você acreditar, Ele vem no teu socorro. E isso aconteceu comigo. Eu sou muito grata a Deus, acrescentou muito a minha fé. Até hoje, às vezes, quando eu tô meio descrente, porque isso acontece com a gente, né? Quando a tempestade vem, se levanta, às vezes você não consegue enxergar mesmo, no meio de tanta nuvem negra, o sol que brilha acima de todas elas. E acrescentou muito a minha fé. Eu espero que acrescente a fé de vocês também. Se alguém estiver passando por isso, não tá vendo saída, às vezes acho que não vai ter solução. Se você pedir para o Senhor, confie e creia que Ele entra com a providência, porque Ele é fiel. E eu quero deixar um beijo para vocês e até o próximo vídeo.